esperar para o final? Se você se importa em que eles façam pergunta durante a apresentação? Como é que... Professor Ricardo, você é quem determina e achar mais fluido apresentar todo o contexto e depois abrir para as perguntas. Eu só acho interessante, só para ilustrar aqui, está todo mundo, professor Manuel, diretor da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, que é estadual, acabou de entrar. Seja bem-vindo, professor Manuel. Enfim, a todos que estão presentes aqui, sintam-se abraçados e agradeço demais a participação. Essa é uma ação, eu vou responder a tua pergunta, tá, Ricardo? Essa é uma ação que está dentro da disciplina Temas Emergentes em Desempenho Esportivo, a disciplina eletiva do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, do mestrado em Educação Física da UFPE, e a gente resolveu abrir esse momento aqui porque tínhamos um pouco de carga horária ainda sobrando para cumprir. Não, vamos aproveitar e chamar as pessoas que são que contribuem com o esporte diretamente, estão envolvidas de alguma maneira, sempre estiveram de alguma maneira envolvidas e obviamente têm também contribuído muito para o desenvolvimento da pesquisa na área e com bastante experiência em temas muito específicos, como é o caso do professor Ricardo. Então, por ser uma ação voltada, como eu falei, da disciplina, sobre as perguntas, Ricardo, eu só teria, não sei se você concorda, talvez a gente colocar como prioridade os alunos da disciplina, eles já estão mais ou menos motivados assim para fazer perguntas específicas. Então, apenas isso, mas todos, óbvio, podem perguntar no chat, porque eu acho que se a pergunta vier no chat, a gente consegue dar mais fluidez ao processo. Eu fico controlando aqui, de alguma maneira, as perguntas e vou vendo, para não tomar tanto tempo assim, selecionando aquelas que a gente pode fazer, mas se você achar melhor que haja uma interação com todo mundo ao mesmo tempo que você apresenta, você é quem diz, você é quem manda. Não, para mim é indiferente. Eu acho que é, esse jeito aí de usar as perguntas pelo chat talvez seja interessante, né? Você vai meio que mediando isso. E Sim, até mesmo porque quando fica no modo apresentação, eu não vejo o pessoal, né? Eu só vejo a minha tela aqui da apresentação. Então, eu não sei se levanta uma mãozinha, essas coisas assim. Então, perfeito. eu peço para você, Saulo, com que você, por exemplo, quando for, você tiver uma quantidade de perguntas, você pede para eu dar uma paradinha, manda ver as perguntas e vai se acertando aí com o decorrer. Vai administrando. Fechado. Tá bom. Então, vamos iniciar, pessoal, com imensa satisfação que eu apresento o professor Ricardo Tannhofer. Hoje, o professor Ricardo está liderando o departamento, é coordenador, líder de alto rendimento da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, mas o professor Ricardo, muito antes de assumir esse papel aqui no rugby no Brasil, tem uma história aí de vida acadêmica e de vida relacionada ao esporte, ao exercício físico e à lesão medular. Dispensa comentários, viu, professor Ricardo? Eu deixo que você faça a sua apresentação aí no início. Acho que você, melhor do que eu, vai saber falar sobre sua história. Grande abraço e um prazer tê-lo aqui, amigo. Bom, eu que agradeço, estou muito feliz. O professor Saulo, a gente começou, eu não conhecia o professor Saulo, a gente acabou se conhecendo aí com o rugby, né? E, na verdade, houve uma troca de e-mails alguns anos atrás que na verdade, eu não lembro desse e-mail, mas, enfim, comecei a ter contato com o professor Saulo aí, até por causa do rugby, quando eu assumi esse cargo, que foi um imenso prazer conhecer essa pessoa, um cara bacana aí, meu super humilde, um super profissional.
Vocês, os orientandos aí do Saulo, os alunos, vocês têm bastante sorte. Olha, aproveitem, tirem o couro dele, que esse cara tem bastante conhecimento aí. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Pessoal, eu já tenho uma certa idade, eu sou meio tiozão, tá bom? Então, perdoem os enroscos com computadores, tecnologias. Essa coisa do professor muito bacana, há controvérsias, viu, Ricardo? É mesmo? Você é malvado? É, pois essa enquete tem que ser feita por região, estratificada. A amostra tem que ser estratificada, porque se for concentrada, pode ser que venha algum viés aí. É verdade, é verdade. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeitamente, estamos vendo bem. Então tá bom. Estão me ouvindo bem também, né? Alto e claro. Então vamos lá. O professor Saulo até sugeriu o tema, né, sobre a fisiologia do atleta com lesão medular, e eu aceitei com muito bom grado, porque é algo que eu estudei e ainda estudo, né, mas eu comecei a estudar. Vou contar bem rapidinho um pouquinho da minha história de vida aqui, prometo que vai ser bem rápido. Eu comecei a estudar sobre lesão medular exatamente por eu ter sofrido um acidente. Sofri um acidente de carro voltando do meu trabalho. Foi um acidente muito bobo, mas eu tive uma luxação cervical entre a sétima vértebra cervical e a primeira torácica. E eu fiquei tetraplégico, né? E eu ainda estava fazendo graduação em educação física nessa época. Então, terminei já a minha graduação na cadeira de rodas. E como eu sempre gostei muito de esporte, sou faixa preta de judô, dava aula de judô na época, eu competia judô, e enfim, eu era apaixonado pelo esporte, ainda sou apaixonado pelo esporte, né? E tudo quanto é esporte, eu jogava tudo, era aqueles fominha de bola, assim, sabe? Me convidava para jogar futebol, eu ia, handebol, eu ia, basquete, eu ia. Acho que eu só não fiz nada sincronizado até hoje. Então, sofri acidente e, claro, logo depois que tive alta, já comecei a tentar fazer um pouco de atividade física, até por causa da reabilitação. E, encurtando bem a história, eu comecei a reparar que o meu corpo, fisiologicamente, ele já respondia de uma maneira muito distinta. Isso foi em 25 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais até, e ainda pouco se sabia sobre lesão medular. Nessa época ainda, na verdade, a gente estava começando com internet. Por exemplo, a minha internet em casa nessa época era aquela, vocês não fazem ideia do que é isso, acho que o Saulo vai saber, mas era uma que você tinha que ligar no telefone e você ficava naquele barulhinho até conectar. A velocidade era horrível. Se você ligava a internet durante o dia, você pagava, como na época era por o pulso telefônico, né? O telefone ficava ocupado e você ficava na internet. E você ia pagando, como se fosse uma ligação. É como se você ligasse para alguém e ficasse falando o dia inteiro. Então não dava, a gente usava telefone, a gente usava a internet à noite, né? Ai, como eu sou velho agora que eu estou vendo isso. Enfim, então pouco se sabia, quase não tinha informações assim sobre a lesão medular. O que a gente achava na internet também é muito pouco. Aí, durante a graduação, eu pensei, puxa vida, talvez seja interessante eu começar a estudar sobre isso, né? Me formei e daí apareceu um curso de especialização na própria Universidade Federal do Paraná,
eu conversei com o orientador dessa especialização, Lato Sensu, né? E falei para ele, olha, eu gostaria de, sei lá, fazer algum estudo relativo à lesão medular e exercício físico. E esse meu professor falou, por que você não faz aí um levantamento de literatura, né, um levantamento bibliográfico para ver o que você acha? Você pode escrever algo assim, já que, como eu comentei, não havia muitas informações. Então, topei e comecei a estudar. Daí fiz um bom levantamento, né, dentro da possibilidade. E eu lembro que, na época, para a gente conseguir os papers, para conseguir artigo científico, eu fui algumas vezes para a USP, na biblioteca do setor de biológicas lá, do IB, do Instituto de Biologia, da USP, que é onde a gente procurava nas revistas. Aí a gente pegava a revista e ia tirar a xerox, porque não tinha revistas online. A gente tinha que catar o paper na fonte. Algumas vezes a gente mandava um e-mail, por exemplo, para um professor lá nos Estados Unidos, e ainda assim, naquela época, não havia tudo em PDF, não havia, assim, alguns professores, por exemplo, tiravam um xerox e ainda até tentava mandar de alguma maneira, né, por e-mail, escaneando, mas ainda assim era tudo muito rudimentar. E tinha alguns professores que chegavam a pegar cópia dos artigos deles, botavam no envelope e mandava pelo correio. Eu recebi alguns artigos por correio, por professores. Ricardo, Oi. só para você não se achar, desculpe lhe interromper primeiro, só para você não se achar tão Imagina, velho, fica à vontade. e tão solitário assim na velhice, professor Manuel, que está aqui na sala, estou mencionando ele, não é porque ele é mais velho também, não é isso, é porque ele é meu orientador ainda, uma vez orientador, sempre orientador, ele me orientou no mestrado e no doutorado, e no mestrado eu precisei ir na Universidade Federal da Paraíba, porque só lá eu descobri uma revista, e olha que não faz tanto tempo assim, eu terminei o mestrado em 2012, Uhum. porque lá tinha um artigo publicado em uma revista, e adivinha de quem? O artigo do professor Lucas Van der Voorde, a pessoa Isso, que nos apresentou por e-mail há algum tempo atrás. isso mesmo. Olha só que bacana. Então, tá vendo? Por aí. Então, eu fazia essas viagens para conseguir artigo científico. E eu escrevi esse trabalho, né, essa revisão de literatura, de uma maneira ainda muito ingênua, muito simples, né, uma qualidade científica extremamente pobre, mas que, de certa maneira, também foi muito importante. Eu lembro dessa especialização com muito carinho, porque eu ainda estava muito fraco naquela época, por causa do tempo de lesão que eu tinha, e comecei a me apaixonar. Nesse momento, comecei a me apaixonar pelo assunto, porque recém-formado ainda era muito cru, em vários sentidos, né? Acadêmicos, eu digo. Então, eu realmente gostei daquilo e me impulsionou para a carreira acadêmica. Isso fez com que me despertasse um interesse e despertasse a curiosidade, até me incentivou a começar a fazer mais atividades físicas para ver o que acontecia comigo. Era interessante, porque no começo o que eu podia fazer era tentar tocar a cadeira, né, dentro de casa, ali, era um corredorzinho que tinha na minha casa, eu ficava indo e voltando, fazia isso, comecei com 2 minutos, ia para 5 minutos, ia para 10 minutos, e eu percebia coisas muito interessantes, como, por exemplo, eu saí do hospital sem ter nenhuma informação sobre a fisiologia da lesão medular, sobre o que acontecia na lesão medular. Eu saí cru, sem saber nada, exatamente, sem... É muito estranho, isso é uma outra história.
Então eu percebia, eu não transpirava, a minha frequência cardíaca, eu lembro que não subia, eu fazia exercício, a minha frequência cardíaca nunca subia, subia muito pouco, que eu comecei a ficar curioso e mensurava a frequência cardíaca, e minha pressão arterial baixava conforme eu fazia atividade física, enfim. Aí eu comecei a me interessar e pensei, pô, vou fazer mestrado nisso. Aonde? Aí começou a briga. Aonde? Entrei, comecei a procurar no Brasil, em tudo quanto é lugar. No Paraná não tinha absolutamente ninguém que trabalhasse com isso. Eu acho que na época eu entrei em contato com. Eu não lembro, um professor, não lembro até se não era o Marco Túlio, mas não, acho que o Marco Túlio foi posterior. Eu não lembro, ou Cliquet de Campinas. Agora fugiu da cabeça, desculpem. Mas, enfim, eu não estava achando ninguém. Aí eu Talvez o fiquei. professor Manuel, talvez o professor Manuel possa lembrar na época aí, que ano mais ou menos isso, Ricardo? Isso foi no ano de 98. Depois o professor Manuel pode puxar aí pela memória e lembrar de quem seria essa pessoa aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu estava tentando achar, só que a princípio eu nem pensei em trabalhar com humanos, né? Eu estava pensando em trabalhar com modelo animal, porque eu já explico, vou chegar aí, eu já explico o porquê, né? Mas eu estava pensando em trabalhar com. Hã? No modelo animal. O professor Manuel colocou aqui, seria o professor Antônio Carlos Gomes, da Unifesp, não? Não é o Antônio Carlos Gomes, não. Não. Uhum. Eu estava procurando. Eu lembro que acho que na época tinha os professores ali da Universidade Federal de Uberlândia, que acho que já trabalhavam acho que com o paradesporto e, se não me engano, até com lesão medular, mas não era bem para essa área que eu queria ir. Eu queria algo bem na área de metabolismo mesmo, né? Metabolismo do músculo esquelético. Então, essa que foi a principal dificuldade minha, assim, não que não houvesse, né, profissionais que trabalhassem com lesão medular ou com educação física adaptada, mas é que eu acabei, para ajudar, eu acabei tentando achar algo muito específico, né? Então, eu conversando na verdade, ele era colega do meu irmão, Luiz Cláudio Fernandes, professor da Universidade Federal do Paraná, mas lá do Departamento de Fisiologia. Aí, um belo dia, conversando com ele, né, eu batendo papo, assim, e a gente acabou trocando umas figurinhas e acabou, pô, tivemos umas ideias interessantes, assim, né? E daí eu falei, cara, será que não dava para fazer mestrado com você? E só que ele era do departamento de fisiologia. E na época era um processo seletivo muito diferente, enfim, eu tinha que fazer pela educação física mesmo. Aí eu lembro que o professor Luiz Cláudio, um cara que eu tenho muito carinho, e como você falou, Saulo, ele continua sendo meu orientador, inclusive eu sou padrinho do filho dele, e ele se credenciou no programa de educação física como orientador para que eu pudesse fazer o meu mestrado lá. E eu fiz o meu mestrado, eu vou falar sobre essa minha pesquisa aqui ainda. Eu fiz o meu mestrado com modelo animal, eu acabei desenvolvendo essa cirurgia nos ratinhos para fazer a lesão medular neles, para estudar o metabolismo do músculo esquelético. Aí eu pensei, pô, vamos para frente, né? Terminei meu mestrado, vamos para frente. Daí eu fiquei com vontade de trabalhar com humanos. Aí entrei, na época daí já tinha um pouco mais de pessoas trabalhando com lesão medular, mas eu botei na cabeça, pô, quero fazer fora, quero trabalhar em um lugar que eu consiga, sei lá, né, aprender mais coisas, aprender o inglês, ter outras experiências. E depois de uma busca aí, que foi bastante grande, processos seletivos, eu consegui uma bolsa do governo australiano
para fazer o meu doutorado na Universidade de Sydney, né? Eram 5 bolsas para estudantes do mundo inteiro lá, estudantes internacionais, né? E eu consegui uma dessas bolsas, assim. É um orgulho muito grande. Fui para lá com essa bolsa de estudo, com a o governo também pagava um salário, eu fiz meu doutorado lá, e daí foi essa mais ou menos a minha trajetória, né? Então, aqui está o meu, aqui alguns títulos meus, né? E agora eu sou o coordenador de alto rendimento da BRC. Eu também joguei rugby em cadeira de rodas um tempo, tive que parar por causa de saúde, tive alguns problemas um pouco sérios com a saúde, mas agora estou com o rugby, que é algo que eu tenho uma paixão muito grande, assim, e estamos juntando ali algumas pessoas que não têm muito juízo nessa aula e que estamos começando a desenvolver alguns trabalhos ali. E no final do ano a gente vai para o Parapan-Americano e a gente está em busca de uma maneira inédita, conseguir uma vaga, né, para uma Paralimpíada. O rugby já foi para a Paralimpíada, mas foi aqui no Rio de Janeiro, que o país sede tem a vaga garantida, né? Mas se a gente conseguir essa vaga para a Paralimpíada de Paris, vai ser um fato inédito para a seleção brasileira, para o rugby nacional. E a gente está trabalhando bastante para isso, e então acho que a gente vai colher alguns bons frutos aí. Pessoal, antes de eu entrar no conteúdo, deixa eu baixar aqui, eu não sei se vai precisar mutar, se não estiver muito alto aqui. Antes de eu começar com o conteúdo, eu gostaria que vocês olhassem esse vídeo com bastante atenção, porque ele vai ser importante para o final da apresentação, tá bom? Bom, é isso. Então, gravem bem esse vídeo. Dando uma rápida explicação sobre ele, uma pessoa que está fazendo reabilitação, teve uma lesão medular, se não me engano, ele está com 9 semanas de lesão medular, uma lesão com 9 semanas. Então, as pessoas que são acometidas de lesão medular, principalmente lesão cervical, né, eles ficam daquele jeito. Eu fiquei daquele jeito, parece um lixo humano, e todas as pessoas que sofrem a lesão medular, de uma maneira geral, ficam naquela situação bastante delicada, tem que, na verdade, reaprender a fazer tudo, reaprender a sentar, enfim, vocês viram como é que ele está. Mas vamos lá, pessoal, a gente vai entrar numa fase aí que é um pouco mais, digamos, pesadinha, mas para a gente entender, para a gente começar a falar sobre a lesão medular, né, a gente tem que falar sobre o sistema nervoso, a gente tem que dar uma recordada aí em sistema nervoso. Eu prometo que eu não vou me aprofundar muito, tá bom? Mas alguma coisa a gente tem que ver. Eu peço desculpa para as pessoas que já têm bastante conhecimento nessa área, então vai ser de uma forma bem básica, né? Mas nós todos sabemos, né, que o papel do sistema nervoso é coletar informações do meio ambiente, informações do ambiente onde você está, ele processar essas informações e executar, efetuar uma resposta
que seja necessária, que seja condizente com aquele input, né, com aquela sinalização que o corpo recebeu. Então, pode ser qualquer coisa, por exemplo, algo visual. Você olha para algum objeto e você pensa que tem que fazer determinada ação. Você está atravessando a rua, você escuta, você olha para a rua, e você está com frio, você está com calor, você sente sede. Então, essas informações ela podem ser de uma maneira que você receba até de uma forma consciente e você processa essa informação e a resposta também vai ser de uma forma voluntária, como pode ser também de uma forma involuntária, né? Então, por exemplo, você está com a bexiga cheia, você sente vontade de fazer xixi, né? É uma situação aonde também é mais complexa, porque envolve tanto os movimentos voluntários quanto uma ação involuntária do sistema nervoso. Então, elas são das, entre aspas, mais simples até das formas mais complexas, né? Então, envolve tudo, envolve a parte motora, envolve a parte dos sistemas e órgãos. Então, tudo aqui, né? Tudo que a gente está aqui, ó, sonhar, correr, transpirar, tossir, pensar, tremer de frio, brigar com o professor Saulo, tudo isso são informações que você recebe do ambiente e o sistema nervoso processa, trabalha nele e você, de alguma forma, você responde para esse input, né, para essa informação que você recebeu. Ela pode ser de várias maneiras, ou até mesmo você pode, mesmo que você pega aquela informação e você segure ela para você, por exemplo, algo que te irritou, você fica irritado e você fica quieto, não toma ação nenhuma, mas na verdade o teu corpo está respondendo para aquele sinal ali, né? Porque a irritação é um processamento, é uma resposta do sistema nervoso. Os neurônios, parte muito importante, a gente vai falar, porque o sistema, quando você tem uma lesão medular, você interrompe, né, o trabalho dos neurônios, você machuca, você causa traumas nessas células, elas são muito importantes. Então, nós temos os neurônios sensoriais, os motores e os interneurônios, né? Os sensoriais são aqueles que recebem a informação e mandam para o sistema nervoso central. Os motores são aqueles que mandam os sinais do sistema nervoso central para todos os órgãos do corpo, e os interneurônios, que estão ali fazendo o papel dos interlocutores entre um e outro. Eu vou passar aí que eu falei, professor Saulo, que eu me empolguei, né, com a parte sistema nervoso central, que é algo que eu gosto bastante, mas não vai caber aqui, e aí que é um problema que a gente vai ficar muito tempo. Mas então, essa é a parte, aqui. essa é a parte que você normalmente usa também os livros para colorir. E aí eu acho que você estava colorindo, aproveitou e pegou algumas imagens e trouxe para cá. Exatamente. O pior é que eu tenho o livro de colorir do Netter. É bem coisa de nerd mesmo, né? Mas eu tenho o livro para colorir. Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico são as duas principais divisões do nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, ele é então subdividido no encéfalo e na medula espinhal, que é que a gente vai conversar mais hoje aqui. E o sistema nervoso periférico, que temos o sistema nervoso autonômico, e do autonômico existe o autonômico simpático e o parasimpático, que também é o nosso foco aqui de discussão e de conversa.
Vamos falar, então, um pouquinho sobre o sistema nervoso central. O nosso encéfalo, né, que é todo o conjunto ali, mas o nosso cérebro, ele tem localizações específicas em que eles têm funções específicas, né? Então, por exemplo, o processamento motor, a memória, seja espacial, seja memória de longo e curto prazo, tato, visão, audição, né? Ou seja, tudo é processado ali dentro do encéfalo em situações específicas. Só que quem manda essas informações do ambiente é a medula, ou seja, a medula espinhal. Então, você recebe toda a informação, ela transcorre essas informações, viajam pela medula espinhal, vai para o cérebro, ele processa e volta. Então, nós temos aqui a imagem da medula espinhal, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas aqui a gente tem uma noção de como que é uma noção muito simplificada, né? Que nós temos aqui uma parte mais esbranquiçada e aquela parte mais escura, né? Que é a parte cinzenta, em formato ali de borboleta, né? Então, nessa estrutura percorrem os nervos, né, os neurônios, que, por exemplo, vão em partes específicas, que vão levar as informações ou que vão receber as informações do organismo. Se você tem algum trauma, se você danifica qualquer parte da medula, em qualquer região que você está vendo aí, alguma função vai perder a sua especificidade. Então, a medula é algo que vai trazer algum tipo de consequência caso você danifique ela, mesmo que seja em algum pedaço pequenininho. Então, nós temos aqui a divisão da medula espinhal, né? Como diz aqui, ela é a comunicação entre o cérebro, como eu estava falando, né? E todo o corpo, seja tátil ou seja de algum órgão. Você sente fome, você vai ter alguma resposta, e ela foi processada no cérebro. Você sente frio, é assim mesmo. Por algum motivo, teu coração tem que bater mais rápido, ou tem que bater mais devagar, e assim por diante. Então, é toda a comunicação do corpo todo com o cérebro. E ela é dividida na medula, né, cervical, torácica, lombar e sacral. Tá bom? No sistema nervoso periférico, então, nós temos o sistema autonômico simpático e o parasimpático, que de uma maneira bem geral também falando, né? Assim, o sistema simpático é aquele do fight and fly, que a gente diz, né? Em inglês, que é luta e fuga, esse sistema simpático, e o parasimpático. E tem o rest and digest, que é o descanse então, é o luta e fuga, que é o simpático, e o descanse e digira, que é o parasimpático, tá bom? Então, um vai ter uma ação excitatória, o simpático, e o parasimpático tem uma ação inibitória. De regra geral, existem algumas exceções, mas no momento não interessa a nós. Aqui, então, nós temos também um corte, daí a gente viu ali aquela imagem anterior da medula espinhal. A gente viu de uma forma mais simplificada, mas, como eu falei, ela é algo bem mais complexo, é um tecido bastante complexo. Então, aqui a gente pode ter uma noção melhor, onde a gente, por exemplo, existem algumas fibras, né, que são essas fibras são vias ascendentes,
Algumas vias são vias descendentes, ou seja, são algumas efetoras, algumas aferentes, e, na verdade, existem algumas localidades onde existem essa comunicação nos dois sentidos, como se fosse uma via ali de mão dupla, né? É bem complexo e isso vai ser crucial na resposta de uma lesão medular. Por exemplo, dependendo de onde você tem essa lesão, você ou pode perder totalmente a comunicação, ou simplesmente você pode, às vezes, perder sensibilidade numa parte do corpo. Você pode, em vez de perder a sensibilidade, você vai ter uma resposta interessante, que é uma hipersensibilidade. Ou seja, a pessoa põe a mão na pele, né, onde ocorreu essa hipersensibilidade, referente aos neurônios daquela área, a pessoa parece que tem um choque ali quando põe a mão. Você pode perder a capacidade de sentir frio, só frio, ou você pode perder a capacidade de sentir calor, você pode perder a capacidade de sentir algo com ponta, ou simplesmente algo arredondado. Então, para a gente ver quão complexo é toda essa comunicação entre o cérebro, quão complexo é a nossa medula espinhal. E aqui a gente pode ver, né, por exemplo, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, da onde saem algumas inervações, né, e quais os órgãos que eles inervam. Então, conforme a gente vê, eu não sei se vocês veem a ponteira do meu mouse aqui. Então, por exemplo, eles podem, os próprios olhos aqui, né, a contração das pupilas, elas já saem aqui bem cranial, né? Já a dilatação da pupila já é mais abaixo. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma lesão mais ou menos aqui, T4, mais ou menos, a contração da pupila vai estar preservada, né? Com o agente externo agindo em você. Agora, já se a lesão for aqui, já a dilatação da pupila pode ficar comprometida. Então, você tem uma dificuldade maior, por exemplo, de talvez enxergar à noite, porque a tua pupila não dilata na ausência de luz. E isso vale também para o coração. Uma parte inervada é responsável pela aceleração, diminuição, liberação hormonais e assim por diante. Então, a gente percebe que quanto mais alto ocorrer uma lesão, né, maior a quantidade, digamos, de pontos, né, que você vai comprometer. Então, quanto mais alto, mais severo, mais órgãos você vai comprometer. Aqui também é uma visão um pouco mais detalhada sobre as inervações simpáticas e parasimpáticas, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou passar algumas informações um pouco mais, algumas informações de cunho mais prático para vocês. Então, agora, já que a gente deu aquela breve passada ali no sistema nervoso, vamos começar a explorar um pouquinho o tema, né, que é a lesão medular. Pessoal, de novo, eu tenho que falar sobre isso, falar sobre o sistema nervoso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre a lesão medular, para daí a gente entrar um pouco na área de respostas fisiológicas ao exercício, tá? Então, como eu falei, para quem já tem mais experiência, que conhece bem aí, eu vou pedir um pouquinho de paciência. E, Saulo, se você achar que tiver muito básico, alguma coisa, você me avisa, tá bom? Que a gente, sei lá, dá uma apertada, ou... tá ok? Professor Ricardo, sem problema, mesmo que a gente já tenha visto, já tenha lido, tenha estudado um pouco disso, a gente não ouviu, não teve oportunidade de ouvir ainda de você. Então, a força da palavra é mais balizada. Fique à vontade, por favor. Então, tá bom.
É só para dizer, eu estou ouvindo você muito baixinho, tá? Só para... Tá, deve ser o meu fone aqui. Melhorou agora ou não? Não. E agora, será que melhorou? Não. Tá, então eu vou tirar o Mas fone. não se preocupe, vamos tocando aí para frente. Tá ok, vai, segue, pode seguir. Tá, não se preocupe. Então, vamos lá. A lesão medular. O que é a lesão medular? Obviamente que vocês sabem, né? Que nada mais é do que uma interrupção da comunicação do corpo com o cérebro, causado por algum agente qualquer. Pode ser trauma, pode ser algum outro agente patológico com algum outro tipo de causa, pode ser, por exemplo, algum tipo de vírus. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, qualquer situação que ocorra, que perturbe essa comunicação entre o encéfalo e as outras partes do corpo, então é considerada como uma lesão medular. Muitas vezes, por menor que seja, como eu falei, que tem uma mera perda de sensibilidade em alguma parte específica do corpo. Às vezes a pessoa perde, por exemplo, a sensibilidade na mão, digamos assim. Se a causa é lesão medular, essa pessoa tem uma lesão medular, não importa. O nível de lesão ele é extremamente crucial para as consequências, né? Então, quanto mais próximo do encéfalo, quanto mais cranial for essa lesão, maiores serão as consequências. E quanto mais caudal, menores serão as consequências. Um outro ponto muito importante também é a extensão da lesão. Ou seja, vamos imaginar... Deixa eu voltar aqui uns slides. Aqui. Vamos imaginar aqui, nessa imagem transversal, tá bom? Imagine aqui se eu pego uma faca, eu faço uma... Pego uma faca e, puf, eu corto aqui com tudo. É uma lesão medular completa, ou seja, digamos que eu passei a faca, peguei uma tesoura, cortei tudinho aqui. O cérebro vai perder completamente a comunicação daqui para baixo, com os órgãos e as partes do corpo que são inervadas, certo? Agora, digamos que eu não peguei uma tesoura, eu peguei algum objeto pontiagudo e fiz um machucadinho aqui nessa parte. Então, essa parte que está aqui, por exemplo, a inervação que está abaixo dela é a parte do corpo correspondente que vai ficar sem essa comunicação, sem essas respostas, né? Então, quanto mais próximo ao cérebro, maior as consequências, mais graves, assim como também o corte transversal, né? A complexidade também da lesão é de acordo com a extensão desse machucado, desse trauma ou desse agente patológico na medula espinhal. E quais que são as consequências, né? Existe a consequência motora, que nada mais é a famosa paralisia, que é comprometida abaixo do nível de lesão, e também disfunção do sistema nervoso autonômico, que são as consequências que eu comentei. Batimento cardíaco. Conheço, até hoje, nunca conheci ninguém, até dizem que existe, né? Algumas pessoas que fazem uns tipos de meditação, que consegue aumentar e diminuir frequência cardíaca, consegue aumentar e diminuir temperatura corporal, mas até hoje eu não conheci ninguém que consiga isso. Mas, então, essas são as disfunções do sistema nervoso autonômico e a paralisia da questão neuromotora. Na classificação da lesão medular, nós temos, basicamente, tetraplegia e paraplegia. A tetraplegia ela também pode ser subdividida em alta e baixa.
Então, por exemplo, se você tem uma lesão medular na quinta vértebra cervical, acima e acima, né, indo em direção ao crânio, então você tem uma tetraplegia alta. No caso, quando a gente costuma falar, né, uma lesão C5 e acima, só que daí você vê, pô, por que acima se é C4, C3, C2? Só que não ignorem o número da vértebra, tá? Mas sim se ela é cranial ou caudal. Por isso que a gente fala para cima, ou alta e baixa. Então vamos lá, C5 para cima, e a tetraplegia baixa é de C6 para baixo. Aqui está C6 a C8, só que nós temos, para deixar claro, 7 vértebras cervicais, tá ok? Mas são 7 vértebras, mas a inervação são 8 ramos de inervação cervical. Então, aqui está, na verdade, o ramo de inervação, e não a vértebra, tá bom? No meu caso, eu tive uma lesão cervical nível C7. Então, o meu caso é tetraplegia e, embora, né, eu tenha movimentos nas mãos, alguns movimentos... Vocês estão vendo a minha imagem da mão ou não? Sim, estamos vendo bem. Então, tá. Então, por exemplo, eu não tenho movimentos finos, por exemplo, a pinça aqui. Eu estou fazendo força, mas eu não consigo fechar a minha mão aqui. Eu consigo ter essa apreensão. Os flexores ulnares, eles respondem bem. Já meus flexores radiais já não tão tão legal assim. E mesma coisa com extensores. Então eu tenho essa perda dessa mobilidade. O tetraplégico, por exemplo, com uma lesão C5 para cima, já não vai ter nada do movimento da mão, ok? E muitas pessoas confundem, por exemplo, a minha é tetraplegia, mas se eu falo para pessoas leigas, né, que eu sou tetraplégico, a primeira coisa que as pessoas pensam, mas você mexe o braço. Só que não é questão meramente do movimento do braço ou não, né? Porque a gente está falando em questões neuroanatômicas, tá ok? Então, vocês, profissionais da área de saúde, têm que ter essa distinção. Eu posso dizer para vocês que eu já eu já tenho aí, né, 150 anos, mais ou menos, de lesão medular. Eu já passei por muitos e muitos médicos, por variados motivos, né? E a gente percebe que muitos médicos não têm essa compreensão do nível da lesão medular. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão cervical e está no laudo médico, tetraplegia. Daí eu já escutei de médico falando, puxa vida, mas que milagre, né, que você mexe os braços. Então, aí você vê, né, o quão importante é você ter um conhecimento e como vocês trabalham na área. E caso vocês continuem trabalhando ou entrem na área do paradesporto, na área de deficiência física, vocês têm que ter bem essa noção, tá ok? Não digo só da área de lesão medular, mas vamos falar de amputação, de deficiências congênitas, sensoriais, como, por exemplo, a cegueira, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Agora, sobre paraplegia, né? A paraplegia pode ser alta ou baixa também, entre T1 a T6, e a paraplegia, que a gente considera como baixa, da sétima vértebra cervical para baixo, ok? Vocês não são da época, né? Mas eu tenho certeza que o Saulo lembra do Christopher Reeve, que foi o ator que fez aquele primeiro Super-Homem, faz muito tempo. Esse Christopher Reeve, ele sofreu um acidente, ele fazia equitação, ele literalmente caiu do cavalo e teve uma lesão cervical muito alta, se não me engano, talvez o professor Manuel saiba, era C3. Mas, acho que enfim. Foi isso, C3. C3 e C4. Tá?
Eu acho que foi isso, C3, C4. Né? Então, mas assim, ele teve essa lesão e ele foi muito bem atendido de início, porque esse é o tipo de lesão que ah, ah, o índice de sobrevivência é muito pequeno e ele ficou bastante, assim, foi muito grave, as consequências foram bem severas, além da perda de movimento. E ele montou uma instituição muito bacana, um centro de pesquisa de lesão medular, assim, que é fantástico. E até hoje, ele já faleceu faz muitos anos, né? E até hoje é um centro de pesquisa muito importante no mundo. Então, esse é um cara bem importante, assim, para o mundo da pesquisa da lesão medular. E também tem um jogador de futebol americano, Marco Buonoconti, que também sofreu jogando futebol, sofreu futebol americano, sofreu um acidente, fraturou a coluna cervical também, e ele é um outro cara, que ele era uma pessoa com bastante dinheiro, a família dele também, ele também sempre apoiou muito o pessoal da Universidade de Miami, do Miami Project, que é onde bastante recurso que ele injeta vai para esse centro de pesquisa. Eu tive o prazer de conhecer lá esse centro de pesquisa com o professor Nash, Mark Nash, talvez o Saulo saiba quem que é. Aqui, então, a gente vai vendo... Eu acho que o professor Nash... Desculpa, prof. O professor Nash foi um dos primeiros autores, eu acho, da área. Acho que escreveu os primeiros artigos voltados à resposta fisiológica de pessoas com lesão medular. Tem vários artigos publicados dele. Né? Acho que foi um pioneiro na área. Sim, exatamente. Uma vez eu dividi a bancada num congresso com ele, né? E imagine o meu nervosismo de estar do lado do Mark Nash, mas o cara é fantástico, um cara super humilde, assim, um cara muito bacana. E a contribuição dele para a área de lesão medular é fantástica, algo fantástico. Então, aqui nós temos os índices de lesão medular, os níveis de lesão medular, né? Cervical, aqui já C6, por exemplo, já a parte vermelhinha já baixou um pouco. Aqui T6 já baixou bastante e lombar, primeira lombar, então já diminuiu mais ainda. Ok? Então, quais são as causas da lesão medular? Trauma, pode ser desordens vasculares, né, como alguns derrames, infecções e tumores. O trauma, principalmente acidente de trânsito, armas de fogo e também esportes e lazer. Por exemplo, o futebol americano, o rugby são esportes que causam bastante lesão medular. Lazer é algo que ocorre bastante, que tem muitos casos de mergulho em águas rasas, causa muito, o índice de lesão medular é muito alto por causa disso. Acidentes de trânsito e armas de fogo varia muito. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu lembro que tem épocas que, por causa da quantidade de motoboys lá, uma lesão medular por dia, teve época que era assim, ou daí, dependendo, por causa de violência urbana, tiros. Então, isso acaba variando de país, de cidade e assim por diante. Uma patologia que acaba causando lesão medular é a herpes zoster, é um vírus, né? Normalmente todas as pessoas têm e ela desenvolve normalmente após os 50 anos. Essa herpes zoster, ela se instala no sistema nervoso periférico, né? Aparece até umas bolinhas na pele, assim, só que ela vai percorrendo o sistema nervoso periférico. Só que existem casos onde ela vai até o sistema nervoso central e, se for na medula espinhal, ela causa lesão medular, pode causar paraplegia, e existem vários casos relatados.
Então, cuidem com herpes zoster, tá bom? Tem a vacina de herpes zoster, vão se cuidar com isso, sem causar pânico. A incidência, normalmente, população jovem, homens, e o maior número é a tetraplegia, é mais do que a paraplegia. População jovem, por quê? Porque estão mais suscetíveis a dirigir. Homem dirige mais, jovens, né, dirigem mais rápido, bebem mais, se jogam na piscina de cabeça, no mar de cabeça, briga mais. Então, esse é o motivo por que homens e jovens conseguem ter mais lesão medular do que as mulheres. E impacto social, né? Sistema de saúde e a improdutividade. Isso causa, a gente falando de números, sendo extremamente frios, né? Esquecendo o lado humano da coisa, causa uma oneração muito grande no sistema de saúde de qualquer país, porque sai muito caro você cuidar de uma pessoa com lesão medular. Eu lembro que, num estudo, acho que nos Estados Unidos, que cada pessoa com lesão medular, quando era cuidado pelo governo, saía em torno de $1 milhão por ano, contando equipamentos, hospital e tudo, né? Então, é algo bastante caro, e daí a pessoa muitas vezes para de trabalhar, ela não produz nada, não vai mais estudar, não tem trabalho, não se profissionaliza, ou seja, essa pessoa acaba ficando à mercê de uma pensão e produz muito pouco. Ela praticamente não devolve nada para a sociedade. Mas, de novo, sendo bem frio, tá? Só estou falando porque são informações importantes. A principal causa das mortalidades em pessoas com lesão medular hoje em dia são as doenças cardiovasculares, e elas são também diretamente ligadas ao sedentarismo, que a lesão medular aumenta o índice de sedentarismo, obesidade, septicemias, que é a parte do sistema imunitário, que é algo muito importante, pneumonia e doenças respiratórias também é um caso alto, e suicídio. Muitas pessoas com lesão medular acabam, infelizmente, entrando numa situação bastante complicada em termos psicológicos, mas também tem a questão hormonal ligada. A gente tem que entender, né, que hoje em dia a gente tem uma noção melhor do que suicídio, depressão, ansiedades não são meras escolhas. Eu sou triste, eu sou um deprimido. Então, a gente sabe que isso é como um resfriado, é como uma diabetes, são doenças que devem ser tratadas, né? Expectativa de vida, falando rapidamente sobre isso, no início dos anos 40, a expectativa de vida que uma pessoa sofria lesão medular era de aproximadamente 3 meses. Né? Então, após os anos 40, que começou a aumentar demais o índice de lesão medular, os números de lesão medular, por causa das guerras mundiais, né? Então, várias pessoas começaram a estudar um pouco mais sobre a questão, e dessas pessoas começaram a viver mais. Então, por exemplo, na década de 60, já houve um salto muito grande, onde as pessoas viviam bem mais. Mas, ainda assim, né? Se a gente verificar a qualidade de vida dessa pessoa, dessa época, era muito, muito menor, né? Bem reduzida. Você viver 20 anos não significa que você está vivendo bem. E isso já são estatísticas de muitos anos atrás também, mas, por exemplo, tempos mais remotos, as pessoas, quando sofriam um acidente, quando ficavam com uma lesão medular com 20 anos, mais ou menos, a expectativa é que, se essa pessoa tivesse uma tetraplegia alta, ela viveria até os 33 anos, mais ou menos. Né? Minto, não até os 33, mas sim até 33 anos a mais. Né? Então, iria para uns 53 anos, mais ou menos. Se a pessoa falecia com 53 anos, mais ou menos. A pessoa tinha uma tetraplegia baixa, esse número ia para 39 a mais.
e uma paraplegia em torno de 44 anos. Aí, no caso, uma pessoa com 60 anos, ela sobreviveria por mais 7 anos, em tetraplegia alta, 9 anos e 13 anos, respectivamente, uma tetraplegia baixa para paraplegia. Mas as coisas mudaram muito, as informações, e então as coisas estão melhorando bastante, tanto em termos de longevidade, né, de sobrevida, como em termos de qualidade de vida também. Porque é muito importante, né, você ter qualidade de vida. Tudo bem, você fica vivo, mas você fica acamado. Você pode sobreviver na base de um monte de remédio, mas ao mesmo tempo você está lá, deitado numa cama. Então a gente tem que ponderar muito isso, né, entre você sobreviver e ter qualidade de vida. Uma das coisas muito importantes, né, na lesão medular, e, por exemplo, na regeneração das células, em como que o corpo responde a todo esse processo mecânico da lesão medular, é por causa da histopatologia. É algo que a gente sempre tem que levar muito em consideração e tem que estudar bastante. Quanto mais especializadas são as células, e quanto menor a taxa de regeneração dessas células, maior a dificuldade na regeneração, na dificuldade da comunicação e da função dessas células, certo? Então, por exemplo, a gente percebe que um neurônio, pela alta especialização, todo o sistema é muito mais complicado. Agora, se a gente parar para pensar na pele, que é você o tempo todo você está trocando a pele, aquela parte mais exposta, a gente está o tempo todo trocando. Então, são células com pouca especialização. Então, a gente vê bem a diferença. Cada órgão, cada tecido tem a sua especialização diferenciada, mas o sistema nervoso é um tecido extremamente especializado e que, obviamente, ele tem uma qualidade, uma possibilidade de regeneração muito menor. Apesar de que hoje, na minha época de estudante, se falava que não haveria, que os neurônios nunca mais, né, não existia plasticidade neural, mas hoje a gente já sabe que isso não é bem verdade. Os processos fisiopatológicos, né, ainda tem muito que estudar, e a gente vai ver aqui rapidinho o que acontece, mas existe uma dificuldade, inclusive, de se estudar, porque para você fazer um estúdio fisiopatológico de uma célula da medula ali, ou a pessoa precisa estar morta para você tentar entender, para pegar esse tecido, ou você faz em estudos animais, né? Porque no humano você não tem, a pessoa sofre a lesão medular, o cara está lá, você não tem como ficar fazendo biópsia do tecido nervoso. Então, isso é a principal dificuldade da gente tratar a lesão medular na fase mais aguda. E por que isso é importante? Por que eu estou falando dessa parte da histopatologia? Porque existe uma cascata de reações bioquímicas que acarretam um processo inflamatório extremamente importante. E quando você tem uma lesão medular, normalmente essa lesão ela piora com o passar dos dias. E ao contrário da maioria dos outros tecidos, em vez de haver uma cicatrização, existe um processo inflamatório importante no sistema nervoso, nos neurônios, onde a lesão aumenta. E se você não tratar de uma maneira correta e rápida, essa lesão pode aumentar. Inclusive, normalmente ela vai aumentando com o passar dos anos. Isso é praticamente para todo mundo. Então, existe uma ação primária, né, ou aguda, que é o trauma, é quando você realmente machuca ali o tecido, você causa um dano para o tecido, e a ação secundária, que é essa ação crônica, que mesmo os neurônios que não foram comprometidos durante o trauma, eles podem ser comprometidos por essa reação, por essa cascata inflamatória que eu comentei.
Então, a gente vê aqui, né, uma lesão medular nessa imagem, a gente tem a medula aqui preservada, aí sofre algum tipo de impacto, existe o impacto mecânico. Então, aqui você já tem, por exemplo, aqui não precisa nem, na verdade, existir um dano traumático no neurônio propriamente dito. O fato de você ter machucado ali, e vai haver aquele processo inflamatório, onde os vasos sanguíneos dilatem, ou mesmo você tem uma ruptura de vasos sanguíneos, já é o suficiente para você causar uma lesão medular de forma crônica. Então, é mais ou menos isso daqui. Ó. Sofreu o impacto, existe uma ruptura vascular e você acaba tendo essa lesão que a gente chama de lesão secundária. Aqui a gente vê a deterioração tecidual, é uma medula de rato. Então, aqui a gente vê um corte de 1 hora após a lesão. Né? Então, a gente vê ainda, já existe aqui, por exemplo, 1 hora já existe essa parte mais esbranquiçada, né? Um certo comprometimento, que é rápido, né? E agora, ó, veja, 60 dias depois de uma lesão. Isso é um animal que não foi tratado. Ele sofreu a lesão medular e deixaram o bichinho, eles mantiveram vivo, mas não houve nenhum tratamento com corticoide, nenhum tratamento anti-inflamatório. E olha como que progride, né, essa cascata inflamatória que eu comentei. Então, é isso daqui que eu comentei. Ó, existe essa quebra vascular, esse dano vascular, né? Acaba causando uma isquemia, então é um círculo aqui, né? Ele vai haver um processo inflamatório, ele vai ter esse processo de citotoxicidade, onde radicais livres e uma peroxidação lipídica acontece e acaba comprometendo mesmo as células saudáveis. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Disfunção vascular, produção de radicais livres e peroxidação lipídica e citotoxicidade, morte celular por necrose ou apoptose e o processo inflamatório. A disfunção, eu não vou ficar, então, falando muito disso, que eu já estou 1 hora aqui falando, então eu não vou entrar no mérito aqui da questão de cada um. Eu ia falar um pouco sobre radicais livres, que isso também é interessante até por causa da parte muscular, mas talvez a gente possa, sei lá, marcar alguma outra aula mais específica sobre isso, Saulo, talvez para os seus alunos ou alguns interessados, mas a gente pode falar mais sobre isso, que é bastante interessante, tá? Quer dizer, interessante para mim, né? Vambora. Então, vamos passando aqui. Apoptose, resposta inflamatória. Isso daqui a gente pode falar que as respostas à inflamação é a defesa para todas as células, né? Tudo que a gente acontece, se você pega um palitinho de dente, você fura a sua pele, vai haver uma resposta inflamatória. Isso acontece para tudo e é uma resposta importantíssima. Mas ela tem que ser muito bem controlada, tem que ser muito bem moderada, modulada, né? Então, por exemplo, se você tem essa resposta inflamatória exacerbada, ela vai comprometer os tecidos. Isso acontece, por exemplo, na sua própria pele. Digamos que você se machucou e você vê que o negócio não foi do jeito que você gostaria, começa a inflamar, a infeccionar, na verdade, né? Infecção vem depois da inflamação. Então, se você tem uma infecção ali, essa resposta inflamatória vai aumentar na tentativa de você matar os agentes invasores e, de uma maneira geral, o seu corpo consegue responder bem com isso. Porém, no sistema nervoso central, como eu comentei, né, por sua especialidade, por sua especialização ali nas funções, essa resposta ela não é bem controlada e o tecido é muito mais suscetível à necrose e apoptose do que qualquer outro tipo de tecido do nosso corpo. Também ia falar de
ácido araquidônico, prostaglandinas, que é muito bacana também, macrófago. As pesquisas ainda hoje se trabalha muito pesquisando corticosteroides, né, os anti-inflamatórios, que até hoje nos hospitais é um procedimento padrão, a pessoa sofre lesão medular, eles chegam com uma carga de corticoide muito grande, assim, né, na tentativa de reduzir o processo inflamatório na medula, só que sempre existe o lado ruim, né, que você pode ter, na verdade, uma imunossupressão por causa da carga desses medicamentos. Então, você sempre tem que ponderar, não é simplesmente chegar com um balde de corticoide e dar para o cara ali. Então, tem que ser muito bem controlado e acompanhado, o que não é algo comum em boa parte dos hospitais no Brasil ainda. Né? Agora, uma parte aqui um pouco mais direta sobre a lesão medular, que são as fisiopatologias secundárias. Tudo bem, a pessoa sofreu ali a lesão medular, ela só parou de mexer a perna. Não, a gente já viu lá no começo da aula que existem várias outras consequências. Né? Eu costumo falar, como tetraplégico, eu costumo falar que a paralisia é o menor dos problemas de uma pessoa com lesão medular, principalmente uma pessoa com lesão medular, seja uma paraplegia alta ou uma tetraplegia. Então, a paralisia é o menor dos nossos problemas. Por quê? Porque várias outras fisiopatologias irão aparecer, como as úlceras de pressão, que são as famosas escaras, né? São muito mais graves do que a gente pode imaginar. Osteoporose, a espasticidade, né? Que é aquele movimento involuntário da musculatura que não foi preservado, que foi comprometido pela lesão medular, e isso pode causar problema para as pessoas. Tem algumas pessoas que não têm nem espasticidade, mas tem algumas pessoas que têm problemas graves também. Disfunção urinária e intestinal também é algo bastante complexo, disfunção sexual e dor neuropática. Dor neuropática é algo muito problemático também, muito difícil de ser tratado, bastante complexo por envolver também o sistema nervoso, né? E existem medicamentos que funcionam para o fulano e não funciona para o ciclano. Então, é algo muito difícil. Todas essas questões aqui é muito individual. Tem alteração morfofuncional do músculo esquelético, ou seja, não apenas a funcionalidade do músculo esquelético ela é comprometida, assim também como a própria morfologia dela. Isso também é assunto para uma outra aula, né? Alterações metabólicas, né? A própria incidência de adipócitos dentro da musculatura, a resistência à insulina e leptina, dislipidemia, obesidade, doença cardiovascular, são tudo alterações metabólicas secundariamente à lesão medular. Sistema imunitário também, pneumonias e infecção do trato urinário, imunossupressão e inflamação. O nosso sistema imunitário ele tem que ser modulado. O organismo, né, ele sabe a hora de você aumentar ou diminuir a inflamação. Ele sabe a hora que você tem que liberar citocinas anti-inflamatórias e ele sabe a hora que você tem que liberar citocinas pró-inflamatórias. Só que após uma lesão medular, isso daí também o sistema nervoso autonômico ele acaba ficando confuso nessa situação e aonde a gente deveria ter uma resposta inflamatória aumentada não existe, pode até ser imunossuprimida e vice-versa. A hora que você deveria ser imunossuprimido, na verdade, o teu organismo libera uma quantidade gigantesca de citocinas pró-inflamatórias e você acaba tendo alguns problemas bastante graves com relação a isso. Disfunção do sistema nervoso. O professor Saulo, eu poderia pedir 5 minutinhos só para tomar uma aguinha? Para ir no banheirinho fazer um xixizinho?
Com certeza, pode ir. Então, tá bom. Já volto aí, tá bom? Joia, tranquilo. Esperamos.